Oi pessoal, aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade à nossa apostila. Então a gente vai falar sobre o capítulo 9, diferentes climas e formações vegetais. Eu vou dividir essa aula porque ela é muito grande. Então a gente vai falar hoje de algumas coisas pré-clima, né? Então o que compõe o clima. Depois a gente vai falar de clima e depois de vegetação, tá bom? Então vamos lá, capítulo 9, diferentes climas e formações vegetais. Hoje, elementos e fatores climáticos, né? Então, para começar, a gente vai fazer essa diferenciação entre o que é clima e o que é tempo, né? Então, o tempo diz respeito ao estado da atmosfera de um lugar em um determinado momento, nublado, calor, chovendo. Por exemplo, agora, eu olho aqui para a janela e não está nublado, né? Tá bem sol, então tá calor. O tempo agora é um tempo de calor, não está nublado, está um sol azul, um céu azul. Tá? O clima é uma caracterização de um lugar que depende de um estudo de comportamento, depende, ou seja, de um tempo maior de observação. Por exemplo, agora aqui o tempo está aberto, o tempo está calor. Mas eu sei que o clima aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, é o clima tropical úmido. Deu para entender a diferença? O tempo agora está aberto, está calor, mas o clima dessa região eu sei que é o clima tropical úmido. Essa é a diferença. Tudo bem? O clima ele vai depender de algumas variantes. Variações de temperatura e de umidade. Então, temperatura, se está calor, se está frio, de umidade, se vai chover, se não vai chover, né? Tipo de precipitação, se é chuva, se é neve, se é granizo. A gente sabe que aqui no Brasil não tem neve, mas tem chuva, né, normal e chuva de granizo. O granizo também é um tipo de chuva, assim como a neve. E uma sucessão de estações úmidas e secas. A gente sabe que a gente tem um verão mais úmido e o nosso inverno é mais seco. Tudo bem? Por essa razão, o clima é definido pelo Max Sorre, que é um teórico, um geógrafo, né, francês. Ele vai definir o clima como uma sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado local da superfície terrestre. Então, o clima, né, o tempo está dentro do clima, né, e o clima é uma sucessão de determinados tipos de tempo na superfície terrestre. Tudo bem? Tempo é o agora, clima precisa mais de um estudo para a gente entender todas as características desse clima. Beleza? A gente também vai falar de elementos do clima. Os elementos do clima são as características que compõem o clima, né? Então, falando de Brasil, o Brasil é um país com dimensões continentais, então a gente vai ter uma diversidade climática muito alta, a gente vai ter diversos climas, e eles vão se organizar por alguns fatores e alguns elementos. Os elementos do clima são: todo clima tem temperatura, é baixa ou alta. Todo clima vai ter um índice de umidade também, se é muita umidade, se é baixa umidade. Todo clima tem um tipo de pressão atmosférica, se é alta pressão ou baixa pressão, lembram? Alta pressão, ar frio descendo, baixa pressão, ar quente subindo. E todo tipo climático vai ter uma radiação, se é maior ou menor essa radiação. Então, esses aqui são os elementos do clima: temperatura, umidade, pressão atmosférica e radiação. Beleza? E aí a gente também tem os fatores climáticos. Os fatores climáticos, né, eles vão caracterizar mais o clima locacionalmente, ou seja, nas suas regiões. Então a gente tem aí fatores climáticos dos tipos de massa de ar. Então a gente sabe, por exemplo, que aqui no litoral do Brasil a gente vai ter uma massa de ar quente. Aqui no continente, perto da Amazônia, a gente vai ter uma massa de ar quente. Mas aqui no continente mais ao sul, a gente tem uma massa de ar fria, né? Então, isso vai diferenciar os tipos climáticos que vai ter no Brasil, não só no Brasil, mas no resto do mundo também. Assim como as correntes marítimas. A gente sabe que aqui no sul do Brasil, a gente tem uma corrente fria que vai deixar o clima aqui no sul do Brasil mais frio. E aqui também no Nordeste, a gente tem uma corrente marítima mais quente, que vai deixar o clima do Nordeste mais quente. Tudo bem? Outro fator climático é a altitude. A altitude se relaciona com o clima porque quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Tudo bem? A vegetação também é um fator climático, então em áreas com muita vegetação, a gente vai ter o clima mais fresco. Por quê? Porque a própria vegetação vai estar fazendo aquele processo que vocês já sabem, que é o processo de evapotranspiração. Então as plantas elas absorvem CO2 e emitem oxigênio. Então esse processo emite umidade e aí deixa o clima mais fresquinho, tudo bem? Outra
Outro fator climático é o relevo. O relevo tem a ver com altitude também, né? Então, regiões altas, regiões baixas, ou regiões muito mais baixas, regiões próximas a rios, regiões que têm degraus de altitude. Então, o relevo também vai influenciar no tipo do clima. E a maritimidade e continentalidade. Cidades mais próximas do litoral são mais frescas, são mais úmidas do que cidades no interior do Brasil. A exemplo, o Rio de Janeiro, que é uma cidade bem quente, mas bem úmida também, e o Mato Grosso. O Mato Grosso vai ser uma cidade, um estado, né, mais seco, com poucas chuvas e também muito quente. Então, esses são os fatores climáticos. Tranquilo? A gente vai ver cada um deles. Começando pelas massas de ar. Então, no Brasil, a gente tem algumas massas de ar importantes. A gente tem também massas de ar que atuam no verão e massas de ar que atuam no inverno. Para efeito de comparação, se vocês verem a massa de ar assim, ó, azulzinha com esses triângulozinhos, é uma massa de ar fria ou uma frente fria. Se vocês verem, deixa sair. Se vocês verem outro tipo de massa de ar com as bolinhas vermelhinhas, é uma frente quente ou uma massa de ar quente. Então, a massa de ar, né, em meteorologia, são grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas. Então, tem que ter temperatura igual, pressão igual e umidade igual. E elas são influenciadas, né, esses três fatores, que são elementos do clima, são todos influenciados. Já a frente é o encontro de uma ou mais massas de ar. Então, assim, pensa no aquário, né? Pensa que dentro do aquário tem água quente e água fria. Quando essas duas águas se juntam, ela formam uma massa de ar. Aliás, quando essas duas massas de ar se juntam, ela formam uma frente. Então, o aquário tem duas massas, uma quente e uma fria. Quando elas se juntam, ela forma uma frente. Uma frente pode ser fria ou uma frente quente, tudo bem? As frentes, como disse, podem ser frias ou quentes, e elas vão depender dos fatores climáticos, da vegetação, do relevo, né, da altitude, depende dos fatores climáticos. Tudo bem? Massa e frente. No verão, a gente vai ter as massas principais, né, quentes e úmidas. Então, massas quentes e úmidas. Detalhe, todas as massas atlânticas, oceânicas vão ser úmidas, tá? E todas as massas continentais vão ser secas, né? A gente tem uma exceção apenas, que é essa massa aqui, ó, a massa equatorial continental. A massa equatorial continental, deveria ser seca, mas ela se forma aqui na Amazônia, e a Amazônia tem muito evapotranspiração. Então a massa equatorial continental vai ser uma massa úmida, embora ela seja continental, tudo bem? Então no verão a gente vai ter a atuação da massa equatorial atlântica no Nordeste e Norte do Brasil, da massa tropical atlântica no sul e sudeste do Brasil, um pouquinho da massa tropical continental, essa aqui é quente e seca, e a massa equatorial continental, que é quente e úmida. Tudo bem? Então a gente vai ter a massa equatorial atlântica quente e úmida, a massa tropical atlântica quente e úmida, a massa tropical continental quente e seca, porque é uma massa continental, e a massa equatorial continental ela é quente e úmida, embora continental ela é úmida, porque ela se forma na Amazônia. Beleza? Já no inverno, a gente vai ter algumas dessas massas se retraindo um pouco. Por exemplo, né, a massa equatorial atlântica ela vai se retrair um pouquinho, porque a temperatura vai estar mais baixa. A massa equatorial continental também vai se retrair um pouco, porque ela né, também vai estar no inverno, menor temperatura. A massa tropical se retrai um pouquinho mais, e a gente vai ter a presença de uma outra massa, que é a massa polar atlântica. Essa massa ela é fria e ela é úmida, tudo bem? E ela consegue entrar por boa parte do território. Inclusive, ela vai empurrar a massa tropical atlântica mais para o nordeste do país. Então, quais as diferenças? No inverno, a gente vai ter a atuação da massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida. Tudo bem, gente? Tipos de massas. Anotem as dúvidas para me fazer semana que vem sobre os tipos de massas. A gente tem dois sistemas importantes aqui, causadores de chuvas. A primeira é a zona de convergência intertropical, que é, deixa eu baixar aqui a câmera, que é essa nebulosidade aqui, ó, no norte e nordeste do Brasil. Ela vai formar muitas chuvas aqui no norte e nordeste do Brasil, e ela é basicamente a convergência dos ventos alísios. Lembra que os ventos alísios estão
na zona equatorial, então ele vem do norte, vem do sul, e eles se convergem aqui na zona equatorial, formando muitas chuvas, ou seja, baixas latitudes, próximo ao Equador, né, encontro dos ventos alísios, né, e aqui a gente vai ter a ascendência, ou seja, os ventos de massas úmidas vão subir, baixa pressão atmosférica, os ventos quentes sobem, formam chuva, e aí essa chuva cai. Né? A gente vai ter essa transferência de calor e umidade dos oceanos para o continente. Tudo bem? Então, zona de convergência intertropical é a convergência dos ventos alísios e vai causar chuvas no norte e nordeste brasileiro. Beleza? A gente tem uma outra zona muito importante, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Ela está mais aqui embaixo, deixa eu subir. Ela vem aqui de baixo e arrasta para o interior do país. Ela também é chamada de uma zona de convergência vertical. Ela converge o quê? Vai convergir as áreas de alta pressão atmosférica, ou seja, ventos frios no sul, no Pacífico Sul. Então elas são associadas a processos convectivos, ou seja, formadores de chuvas. Tá? Elas vão ser resultado da intensificação do calor e da umidade do encontro de massas de ar quentes e úmidas da Amazônia e do Atlântico Sul. Então a gente tem essa massa quente da Amazônia encontrando com essa massa mais úmida, mais fria do sul, elas se encontram, formam uma frente, formando a zona de convergência do Atlântico Sul. Tudo bem? Anotem as dúvidas para me fazer semana que vem. Continuando, a gente vai ter a pluviosidade. Né? Então, a pluviosidade é essa diferença de umidade relativa do ar no território brasileiro. Então, o território brasileiro ele tem uma diferença de pluviosidade. Aqui na região norte, onde a gente tem muita vegetação, a pluviosidade é maior. Né? Na Amazônia, por exemplo, chega a 2.000, 3.000 milímetros por ano, que é muita chuva mesmo. Lá chove todo dia. Já no Nordeste brasileiro, o índice de pluviosidade vai ser menor, porque o clima é mais quente, o sertão nordestino quase não chove. Aqui no sul, sudeste, a gente tem uma média de chuva boa durante todo o ano. Tudo bem? Mas essa região mais ao sul, ó, ela vai predominar um clima subtropical, um clima mais frio, e vai ser caracterizado pela relativa uniformidade das chuvas ao longo do ano. Então, a região sul, por ser um pouquinho mais fria, ela também vai ser um pouquinho mais úmida do que o resto das regiões. Tudo bem? Isso aqui é pluviosidade. Passando, a gente vai falar dos tipos de chuvas. Deixa eu pôr minha câmera aqui embaixo. Tipos de chuvas, então a gente vai ter chuvas orográficas. As chuvas orográficas são formadas quando a frente vem, bate no relevo, bate num planalto mais alto, e aí, conforme ela bate, ela vai condensar e essa chuva vai voltar para cá. Então, a chuva orográfica é uma chuva de relevo, quando essa frente se choca ao relevo. O exemplo acontece no planalto da Borborema, no Nordeste. Né? Os ventos úmidos sopram do oceano, batem no planalto e chove chove a Barlavento do Planalto, que é a região à frente do Planalto. Bem? O outro tipo de chuva são as chuvas convectivas, elas são resultado da movimentação de ar quente que sobe e do ar frio que desce. Então, a chuva convectiva é o encontro, né? Não, aliás, encontro não. A chuva convectiva tem a ver com baixa e alta pressão. Então, a alta pressão, o ar frio desce, baixa pressão, o ar quente sobe. E as chuvas frontais são resultado do encontro de uma ou mais massas de ar. Então, encontra uma massa de ar fria, uma massa de ar quente, elas se chocam e formam as chuvas frontais. As chuvas convectivas são muito comuns no verão, sabe? No verão, quando dá 4 horas da tarde, cai aquele temporal de chuva, é uma chuva convectiva, né? Alta e baixa pressão. Tudo bem? Passando. A gente vai ter a altitude e a latitude como fatores climáticos, que a gente já falou. Então, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. E a latitude, porque lembra, a gente tem o Equador, os trópicos, as zonas polares. Então, quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais distante do Equador, mais próximo dos polos, mais frio. Então, a altitude é um fator climático importante e a latitude também é um fator climático importante. Beleza? Maritimidade e continuidade, como eu falei, áreas mais próximas ao litoral vão ter uma umidade relativa do ar maior, então vão ter um clima mais fresco, né? Enquanto que áreas mais interioranas, mais continentais, vão ter um clima mais seco. Por que isso ocorre? Porque a água ela libera o calor de forma menos intensa, de forma mais lenta. Então, quando, por exemplo, no dia regiões litorâneas, está muito quente. Mas quando anoitece,
o oceano vai liberar o calor de forma mais lentamente. Isso faz com que a umidade e o calor não se esvaem, não vão embora. Então, áreas litorâneas são áreas mais frescas. Já no continente, aqui no continente, a Terra ela libera o calor mais rapidamente. Então, no dia que está calor, quando anoitece, a Terra libera o calor rapidamente e a gente tem uma queda de temperatura muito rápida. Então, em áreas litorâneas, a gente tem uma amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima menor, né? Ou seja, faz 30 graus durante o dia, mas faz, sei lá, 25 durante a noite, o que é uma amplitude relativamente baixa. No continente, a gente já tem uma amplitude térmica maior. Faz 30 graus durante o dia, mas durante a noite cai para 14, cai para 15. É uma amplitude térmica bem grande de 15 graus aí. Tudo bem? Dúvidas? E me façam as perguntas semana que vem. Para fechar, a gente vai falar das correntes marítimas. Deixa eu pôr aqui embaixo na minha câmera. Das correntes marítimas. Então, no Brasil, a gente tem algumas correntes importantes, como essa aqui, ó, que é a corrente do Brasil, que é uma corrente quente. Então, toda essa área aqui do Nordeste, do Sudeste brasileiro até o litoral norte de São Paulo, a gente vai ter a presença de uma corrente quente, por isso que o clima é mais quente. Já do Rio Grande do Sul, aqui é o meio, até o litoral de São Paulo, né, a gente vai ter uma corrente fria, que essa aqui é a corrente das Falklands, né, das Ilhas Malvinas, aqui na região sul do Brasil. Aqui ao norte a gente tem uma outra corrente quente que vai levar calor lá para a América Central. A gente vai ver já aqui no outro slide. Aqui então a gente tem as correntes. Deixa eu pôr minha câmera mais para cá. Aqui a gente tem as correntes no mundo todo. Então aqui, a gente tem a corrente do Brasil, que traz calor para a costa brasileira. Essa corrente aqui é a corrente das Malvinas, que traz frio, né, uma temperatura mais amena na região sul do Brasil. Essa corrente aqui é importante, é a corrente de Humboldt, que corta o litoral do Pacífico da América do Sul, deixando toda essa área aqui mais fria também, né? A corrente de Bengala aqui, que corta a África, que é uma corrente fria. A corrente de Moçambique aqui, que é uma corrente quente, a corrente das Canárias também, que é uma corrente fria aqui na África, e essa corrente aqui, a corrente do Golfo, que é uma corrente quente, ela corta a América do Sul, ela corta a América Central e ela leva águas quentes lá para a Europa. Essa corrente do Golfo é muito importante porque ela é responsável por levar águas quentes para o continente europeu. Tudo bem, pessoal? Deem uma olhada nesse mapinha. Vou deixar os slides para vocês. Anotem as dúvidas, façam atividade no Classroom e aí semana que vem a gente tira todas essas dúvidas de vocês aí. Tudo bem, pessoal? É isso. Estudem, assistam a videoaula e até semana que vem. Tchau, tchau.